Voltar lá ao Hospital do Trabalhador, mas agora quero conversar com o Nader. A gente já falou sobre a expectativa para a chegada da vacina. Deve ser aí alguém do Hospital do Trabalhador que deve receber essa vacina hoje. A primeira pessoa aqui no Paraná, aqui em Curitiba. Lembrando você que está chegando agora, meio-dia, mais 6 minutos, aqui no Balanço Geral, na RIC Record TV. Estamos com as nossas equipes divididas, separadas hoje em vários pontos da cidade, porque estamos acompanhando muito de perto a chegada da vacina aqui ao nosso estado e também à nossa cidade. A gente vive essa expectativa. Mas agora eu quero conversar com o Nader sobre um crime, aquele da mulher, né, que atirou no ex-marido, Nader Khalil. Ele conversou, inclusive, com a mãe do rapaz. Ele continua internado, está hospitalizado ainda. É aquele crime do Tatuquara. O Nader vai relembrar pra gente aí, pra você que está chegando agora, meio-dia mais 7. Diga lá, Nader. Exatamente, nós estamos aqui no Hospital do Trabalhador também, conforme você falou, acompanhando a dona Rosilda. Fica aqui pertinho, dona Rosilda, de mim. A dona Rosilda é a mãe, Jasson, do Wellington dos Santos, que acabou sendo baleado e que está aqui internado no Hospital do Trabalhador, na UTI. O estado dele é gravíssimo, continua sendo sedado, porque um dos tiros acabou atingindo a coluna, existe o risco de hemorragia, então por isso ele continua sendo mantido sedado. Não prestou declarações ainda do que de fato aconteceu. Mas a dona Rosilda, que mora em Telêmaco Borba, veio até Curitiba, porque nesta segunda-feira, às 4h30 da tarde, ela presta declarações à delegada que investiga essa tentativa de homicídio. Afinal, foi legítima defesa? Ele estaria ameaçando a companheira ou não? A dona Rosilda veio até aqui a capital porque com ela vieram também provas que podem mudar toda a história, reverter tudo o que foi dito até agora. E nós temos trechos do que ela vai mostrar hoje na delegacia. Eu chamo até nesse primeiro momento uma das gravações que a dona Rosilda vai colocar à disposição da delegada Camila Siconello na tarde de hoje. E nessas gravações, a Daiane diz que até bateria no marido caso ele não a obedecesse. Vamos ouvir. Não, a gente não brigou, ele saiu cedo para trabalhar, tava tudo numa boa, daí ele não veio mais embora. Mas ele tá fazendo isso até eu dar uma loqueada e subir ali, descobrindo que ele tá e arrebentar ele bordar na frente dos outros. Eu duvido que ele não venha embora. Eu tô muito calminha nesse último dia, isso que ele tá abusando. Olha isso, Jasson. Ela mesma assume que ela está muito boazinha e que se ele não a obedecesse, ela vai bater nele, no meio da rua, na frente de todos. E não é só isso, tem mais. Além de ameaçar bater no marido, ela também, em um áudio encaminhado para a mãe do Wellington, ela assume que já bateu nele. Vamos ouvir. E eu meti a mão na lata dele mesmo, e se merecer eu vou meter a mão na lata dele de novo. Que ele só funciona assim. E não é mais, não é só isso, tem mais. Além desses dois áudios, existe uma outra gravação no momento em que ele foi preso em junho do ano passado. Você se lembra que na semana passada nós mostramos com exclusividade a carta escrita de próprio punho, onde ela assume que o marido estaria atrás das grades de forma inocente, de que ele não teria tentado bater nela nem atirar contra ela, e de que o tiro teria vindo do meio do mato. Em uma outra gravação encaminhada para a família do Wellington, a mulher diz: eu coloquei ele atrás das grades e eu vou tirá-lo. Eu vou contratar um advogado, vocês não precisam contratar, porque eu coloquei, eu vou tirá-lo. Vamos ouvir. E nós vamos continuar ajudando. Às vezes foi até melhor que aconteceu isso, pro teu filho não cair nas drogas, porque teu filho estava revoltado, certo? Deus escreve certo por linhas tortas. E pode ter certeza que do mesmo jeito que eu coloquei ele lá dentro, ele vai sair. A hora que ele sair, ele vai vir atrás de mim. Ele vai vir, porque eu sou a mulher que ele ama. A outra, nós vamos ter um filho, tá? Seria só pra senhora ficar ciente, tá? Imagina a hora que ele ficar sabendo disso, tá? Eu nunca segurei ele ficou porque ele quis, porque ele gostava de mim. Ou seja, uma mulher que impõe, uma mulher que demonstra toda uma força e não uma fragilidade. Uma mulher que, diante do que nós ouvimos na semana passada, pode ter essa versão contraditória, principalmente porque a dona Rosilda vai depor na tarde de hoje. E na delegacia, a dona Rosilda vai trazer um outro fato. O que a senhora recebeu de ligação no ano passado, quando supostamente tiros teriam sido dados contra a Daiane? Quem teria atirado, na verdade, dona Rosilda? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. No caso, ela me ligou, era já tarde da noite, sabe? Não lembro mais os horários, mas era mais de meia-noite, falando que Deus tinha
ela falou assim, Dona Rosilda, Deus tem, o seu filho tem Deus no coração, Deus está com ele, porque eu dei 2 tiros nele e não acertei. E depois lá ela mentiu para a justiça que os tiros tinham vindo do mato. Na verdade, ela assumiu para a senhora que foi ela que atirou? Ela assumiu para mim, que ela tinha dado os tiros nele e não tinha acertado nele. Dona Rosilda, a senhora vai apresentar também vídeos que foram encaminhados à senhora por ela, fazendo atos com seu filho que são totalmente inapropriados. Sim, mandou esses áudios, esses vídeos para mim, coisas horríveis, de uma pessoa que para mim não é certa. O filho da senhora é inocente, Dona Rosilda? É inocente. Não é porque é meu filho, mas ele é inocente. Nunca meu filho ponhou mão em mulher nenhuma. Ele não era agressivo. De tanto que, por esse vídeo, vão ver o que ela tá fazendo para ele. Dona Rosilda, o que a senhora acha que aconteceu naquela noite realmente? Não, eles deveriam ter até brigado, né? Só que eu acho que ele voltou lá, porque eu não sei o que ela fez para ele, que não podia, o Piá não podia deslargar dela, e parece que ele tinha muito medo dela. E daí eu não sei, porque eu tava longe, mas ela acabou daí dando uns tiros nele. E hoje a Dona Rosilda Jasson está aqui no Hospital do Trabalhador e ela estava lá dentro do hospital agora, porque o médico que está atendendo o Wellington e a equipe médica vai falar com ela. Porque existe a primeira informação dada aqui pelo hospital e a advogada está lá para confirmar a informação de que o seu filho teria sido baleado pelas costas. É isso, dona Rosilda? Sim, foi sábado, 1h40 eu recebi uma ligação do médico, eles estão entrando em contato através de telefone para mim, para passar informação para ele. Era 1h40, que o estado dele é grave, ele passou por 3 cirurgias, ele levou 3 tiros nas costas. Foi o doutor Felipe que passou para mim. Foram 3 tiros, então? 3 tiros nas costas, ele falou para mim. E ele corre risco ainda, ele está entubado na UTI. Os tiros atingiu a coluna? A coluna e o tórax dele. Ou seja, se o seu filho foi atingido pelas costas, então ele não estaria tentando invadir a casa? Sim, lógico que não. Eu, na minha opinião, não, né? Jasson, a doutora Márcia está aí conosco, e aí eu deixo já uma pergunta para a doutora Márcia, antes dela fazer uma pergunta para a doutora Rosilda. Se comprovar, doutora Márcia, que os tiros foram dados pelas costas, ou seja, que ele foi atingido pelas costas, isso muda as investigações, doutora? Boa tarde para a senhora. Deixa eu dar boa tarde aqui para a doutora Márcia também. Doutora Márcia, vamos lá, vamos com essa pergunta, vamos responder o Nader aí, doutora Márcia, tudo bem? Boa tarde, Jasson, boa tarde, Nader. De fato, isso altera bastante, porque o que nós entendemos como legítima defesa? Você ter algum ato, no caso aqui disparos, a fim de parar a agressão. Mas se a pessoa está de costas para você, ela não está lhe agredindo, ela está fugindo. Então, claro que isso tudo tem que ser revisto. A gente vê, primeira informação dessa relação completamente disfuncional, né? Em que existem ameaças, parece que dos dois lados ela é disfuncional, né? Que é o momento. Agora, o momento em que nós temos que examinar este crime especificamente é o momento em que houveram os disparos. Por que eles aconteceram e quando eles pararam e se houve um excesso em relação a essa defesa. Porque a pessoa pode começar se defendendo e não parar depois que a agressão terminou. E esse excesso também é responsabilidade criminal também. Nader, eu queria inclusive que você perguntasse a dona Rosilda, muito obrigado por ela participar ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral, ela deve estar muito preocupada. Uma mãe, imagine saber que o filho foi atirado, né? Que o filho está num hospital, que corre risco inclusive de ter problemas, sequelas. A gente torce muito pela recuperação dele, né? A gente não gosta aqui de trazer notícias tristes, calamidades, crimes, mas enfim, isso é o mundo, são as novelas, as séries da vida real. Eu queria saber o seguinte, a dona Rosilda, queria que ela me contasse o seguinte, se o filho dela falava realmente que ele era muito dependente desse amor, se ele realmente era um cara apaixonado pela Daiane, enfim, ele era um cara dependente desse amor, porque a gente já viu, inclusive, aqui no Balanço Geral, doutora Márcia Marcondes, Nader e dona Rosilda, por exemplo, o caso da mulher que esfaqueou o homem e depois, mesmo depois de esfaqueado, ele quis voltar com ela, foi buscar ela nos Campos Gerais e tal, tudo mais. Queria saber da dona Rosilda, o filho dela, era um homem também dependente desse amor da Daiane? Olha, eu não tenho, acho que ele deveria ser amor, porque
E ela foi lá em Telêmaco buscar ele, eu busquei ele, ela foi lá e trouxe ele de volta. Eu não sei o que ela fez e parece que ela ameaçava muito ele, porque ele tinha um medo. Um pouco eu acho que deveria ser amor e um pouco era muito medo que ele tinha por ela. Medo, porque ela surrava ele. Ele ligava para mim e apanhando dela, apanhando. Daí tinha hora que eu pegava e dizia, filha, a mãe vai dormir. Que eu não aguentava ficar vendo ela batendo na cara dele, tudo arranhado. Ou a ver, dona Rosilda, ela batendo no filho da senhora? Dona Rosilda, é difícil. Muito difícil. Como é que era pra senhora? Veja aí a dona Rosilda, a Desde mãe. quando ele foi morar com ela, eu nunca mais tive paz na minha vida. Era direto ligação dele pedindo para mim vir buscar ele. Na mesma hora eu já arrumava advogado para mudar o endereço. Parece que ela chegava nele e dizia assim, você não vai embora, você não vai. Daí ele já ligava, mãe, eu não vou mais embora, mãe, eu vou ficar aqui, sabe? Daí eu lá ia os advogados cancelar os pedidos que eles faziam. Parece que ele era, parece um filho para ela. Olha, Rosilda, só pra gente encerrar então, se nesse momento o seu filho sair aqui do hospital e a senhora conseguir realmente tê-lo novamente nos braços vivo, a senhora que vai pedir a medida protetiva para ele? Sim, com certeza. Eu quero medida protetiva e não quero que nunca mais ela chegue perto do meu filho. Daqui mesmo do hospital eu já vou levar ele para minha casa. Tá certo, dona Rosilda. A gente vai poupar a dona Rosilda, Jasso, desse sofrimento que ela está vivendo já há uma semana. Ela vai voltar já para dentro do hospital. Obrigado, tá, dona Rosilda? Muito obrigado. Vai falar com o médico agora para saber exatamente essa confirmação. A advogada quer levar para a delegada já esse documento que confirme se ele foi realmente baleado pelas costas, que isso pode trazer aí novas informações nessa investigação, desse inquérito que investiga essa tentativa de homicídio. Eu volto com você, Jasson. Obrigado, Nader. Melhoras para ele. Quero saber da doutora Márcia rapidamente aqui. Doutora Márcia, essa medida protetiva pode ser também dada pela justiça em relação da mulher? Da Daiane, o distanciamento, enfim, essa medida de afastamento é possível, né? É possível essa intervenção, não pela Lei Maria da Penha, mas é possível essa intervenção. Mas o curioso ali, se ele, mesmo que ela solicite essa medida de afastamento, mesmo que exista essa decisão, ele vai concordar com isso ou vai querer voltar novamente para essa mulher que já, como a mãe disse, colocou ele na cadeia, enfim, nesse momento todo? É importante a opinião dele também, né?